O que acontece quando as pessoas acessam o seu site pela primeira vez? Ele carrega rapidamente, as pessoas conseguem entender a disposição dos elementos, eles conseguem navegar facilmente e encontrar o que eles procuram? A experiência do usuário é vital para o sucesso de qualquer produto ou serviço e sites não são exceção. E apesar da área de experiência do usuário, de UX ser extensa, existem mudanças que exigem pouco esforço, mas que podem fazer muita diferença, trazer grandes resultados. Só que para projetar uma ótima experiência do usuário para o seu site, você primeiro precisa entender o comportamento dessas pessoas, entender quem elas são, o que elas estão buscando realizar e como que você pode ajudar elas com isso através do seu site. Para isso, existem 3 maneiras diferentes de compreender melhor o comportamento dos usuários do seu site. São eles: Analytics, usabilidade e suporte ao cliente. Eu vou passar por eles 3 aqui com vocês hoje. Ao combinar os 3, você vai conseguir entregar uma experiência muito melhor, porque eles combinados juntos são muito poderosos. Então bora lá. O Analytics fala sobre o seu site e as pessoas. Ele dá informações sobre como as pessoas estão utilizando, estão interagindo com ele. Porque se você não tem ideia de quais são os objetivos desses usuários, como que você vai entender o comportamento deles? E por que trabalhamos com métricas? Para a gente reduzir ali as nossas suposições e entender melhor esses comportamentos, porque através de métricas específicas a gente consegue compreender quando eles entram no site, como que eles navegam ali dentro e quando eles saem, dentre outras informações. Para isso, existem diversas ferramentas de análise que monitoram esse comportamento do usuário, como por exemplo o Hotjar, que é super famoso, que ele entrega pra gente realmente um mapa de calor que a gente consegue ver aonde o usuário está clicando desde o momento que ele acessou o nosso site. Essas informações, esses detalhes, eles são muito importantes porque a gente começa a olhar através do ponto de vista de uma pessoa real acessando aquele site, aonde que ela está navegando e, por exemplo, aonde que ela acha que é clicável e que não é. A gente consegue extrair vários insights importantes através do mapa de calor. Se você tem uma alta taxa de abandono numa página de carrinho de compras, por exemplo, vale você dar uma pesquisada mais a fundo. Se você vê que uma área ali que é super importante, do seu site não está recebendo a devida atenção, vale repensar ali o design para ver se a disposição está fazendo sentido. Enfim, você vai realmente ali captando esses sinais e repensando o que pode ser ajustado, e tá ligado também à usabilidade, que é o que a gente vai falar no próximo ponto. O próprio Hotjar tem um site de cases de estudo para você se inspirar, para entender como que você pode extrair os melhores insights a partir de mapa de calor. O link é esse daqui, que também tá lá na legenda para você consultar depois. Mas para você obter melhores resultados, você precisa juntar ali com outras métricas, e outra ferramenta super importante, guarda esse nome, é Google Analytics. E você pode ali trabalhar com diversos números, diversas métricas que vão te entregar insights muito interessantes. Como eu falei, por exemplo, taxa de abandono no carrinho de compras. Também tem taxa de rejeição, duração de sessão, quais são as páginas mais visitadas, por onde, enfim, tem muita coisa legal sobre métricas que dá muita informação pra gente. Aliás, você sabia que a experiência do usuário é um dos fatores que influencia o ranqueamento na página de resultados do Google? Mas o que é isso? Existe um algoritmo por detrás que analisa diversos fatores, que é o que realmente organiza a ordem dos resultados de busca, de quais são mais relevantes para cada pessoa. Quem não quer que o seu site esteja na primeira página de respostas, de resultados do Google? Enfim, existe todo ali um trabalho de SEO, de Search Engine Optimization, que também é um termo super legal se vocês pesquisarem um pouco mais a fundo, mas um dos fatores que influenciam nesse ranqueamento é sim a experiência do usuário. Isso é muito importante para o Google. Ou seja, uma experiência do usuário ruim vai te proporcionar uma classificação baixa. Temos ali outros fatores como velocidade de carregamento, como taxa de rejeição, como uma boa responsividade, e tudo isso afeta ali no desempenho do site e, consequentemente, na experiência do usuário. Por um outro lado, os visitantes acessando o seu site, ficando ali por um tempo, isso é um indicador bom para o Google de que você está entregando realmente um conteúdo valioso para as pessoas. Inclusive, de acordo com o estudo State of UX in the Enterprise de 2019, ou seja, a experiência do usuário dentro das empresas, disse que 70% dos CEOs enxergam UX
como um diferencial competitivo. E aí eu te pergunto, você está dando a devida atenção à experiência do usuário? Ou seja, se as pessoas acharem o seu site lento ou desinteressante, eles vão acabar indo para o site rival. Então você tem que levar em consideração tanto as capacidades técnicas, né, como eu disse, de carregamento, que isso influencia na experiência do usuário, um bom desempenho, como a parte de conteúdo ser relevante. Então a experiência do usuário vai muito além de apenas o design, a parte de layout. Tem muita coisa ali em conjunto, porque o contato que a pessoa tem com aquele produto, com aquele serviço, o ponto de contato naquele momento é o site. Isso vai gerar a impressão da pessoa que ela tem daquela marca. E é aí que entra a HostGator, porque ao você utilizar uma hospedagem de sites muito boa como a deles, você tem inúmeros benefícios. A hospedagem é rápida, o site carrega rápido, suporte ao cliente 24 horas, o painel do cliente é incrível, enfim, tem inúmeros benefícios mesmo. Então se você está pensando em criar um site para o seu e-commerce, portfólio, blog pessoal, recomendo demais a HostGator. Acessando esse site aqui e utilizando o cupom NINATALKS você ganha mais 10% de desconto, então confere lá, também vai estar na legenda. O segundo ponto é a usabilidade. O seu site ele deve instigar as pessoas a quererem fazer negócio com você. Então elas têm que entrar no seu site e encontrar o que elas precisam de forma fácil. Isso tem muito a ver com usabilidade. Isso requer você saber o que os seus clientes estão buscando para você poder proporcionar para eles os recursos certos e conteúdos ali que sejam relevantes. Quando você tem mais clareza do que as pessoas querem realizar ali no seu site, quais são as ações, quais são as tarefas, quais são os jobs to be done ali, você consegue dispor aquilo de uma maneira muito mais clara, muito mais intuitiva e permitir que eles realizem essas ações de forma muito tranquila. E é aí que entram os testes de usabilidade, que permitem você entender de forma muito mais clara que objetivos são esses. Não adianta você apenas supor, você precisa testar, você precisa conversar com as pessoas para validar essas hipóteses. Se você está construindo um site do zero e fazer esses testes desde o início, vai te permitir, desde a etapa ali de construção, fazer algo que faça sentido para as pessoas, né? Você já vai validando ali conforme você vai construindo. Se você já tem um site pronto, isso vai permitir que você faça melhorias incrementais. Ao mesmo tempo que eu não estou falando para a gente reinventar a roda. Existem diversos estudos, existem boas práticas, digamos, por exemplo, de e-commerce. Existem boas práticas voltadas para isso e é importante você testar, validar o que faz sentido para o seu negócio. Porque o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. Não existe ali uma fórmula mágica, né, uma receita de bolo que funciona para todo mundo. É você entendendo e testando e validando e vendo o que faz sentido para o seu negócio, mas vale muito pesquisar estudos, boas práticas. Não vale a pena a gente querer reinventar a roda num negócio que está muito bem consolidado, mas que hoje em dia realmente apresentam diversos erros muito básicos. Quando a gente vai navegando na internet, a gente vai encontrando. E eu sei que o termo teste de usabilidade assusta muito de início, né? E você não precisa ser um especialista para fazer teste de usabilidade. Sim, é uma disciplina muito completa, existem diversas metodologias, mas se você quiser fazer para o seu pequeno negócio e você não tem como contratar pessoas especialistas ou estudar isso muito a fundo, você pode fazer isso de uma forma mais pocket, digamos assim. Então eu recomendo super que vocês façam. Em poucas palavras, como que isso funciona? É de você estabelecer ali um cenário que você deseja testar, né, com base nos objetivos dos usuários, os objetivos de negócio, estabelecer ali 1, 2 ou 3 tarefas para aquela pessoa fazer e você ir acompanhando, assistindo e ouvindo, não dando mais instruções, mas vendo, observando ali um caso real de uso daquela pessoa interagindo ali com o seu site. Por exemplo, fazer uma compra, entender se ela vai utilizar busca, categoria, se está funcionando super bem, se ela entende aquelas divisões, se o produto apresenta, né, as informações que ela mais precisa, né, se ela consegue calcular o frete, se ela tem os métodos de pagamento que fazem sentido para ela. Enfim, tem muita coisa ali realmente para você validar e você ver pessoas reais utilizando aquele produto, aquele serviço, né, vai te dar muito mais clareza e muito mais insumo para você entender o que você precisa melhorar. E aí você entende o que funciona, o que não, que etapas ela compreendeu, o que foi muito demorado, o que fez sentido para você priorizar e entender ali também quais são as áreas mais críticas para você priorizar os ajustes. Um outro ponto super importante ligado à usabilidade é a consistência. Consistência de fonte, de tamanhos de botões,
ilustrações, tamanhos de títulos, o estilo das fotos, né, de descrições, enfim, as ilustrações que você utiliza, tudo ali tem que funcionar em harmonia. Então você prestar atenção também nessa parte ali de consistência visual, porque isso também interfere ali na usabilidade. Se você tem diversos botões com estilos diferentes, a pessoa não entende muito bem como que ela pode interagir. Aquilo é um botão mesmo, já que o layout é diferente, o texto é diferente, enfim. Consistência e padronagem faz muito sentido. Os elementos e as páginas, elas têm que ser coerentes, elas têm que conversar entre si, elas têm que ser autoexplicativas também. Por exemplo, a maioria das pessoas pensa no fluxo de um site caindo na página principal, vendo as categorias, e aí entra no produto, e enfim. Só que não acontece sempre assim cronologicamente. Às vezes eu mando o link direto de um produto para uma pessoa, ela tem que entender que marca é aquela, o que é aquele produto, como é que funciona. Às vezes no próprio Google eu busco ali por um produto em específico, eu já vou para a página, né, de descrição daquele produto, enfim, entender que os fluxos eles também não são completamente lineares, que todas as páginas têm que conversar entre si, você tem que conseguir voltar, você tem que conseguir mitigar ali erros, ajustes, abandono de carrinho, enfim, prestar atenção em todos esses fluxos possíveis e de tudo conversar e ter muita harmonia, muita coerência, muita consistência entre si. Terceiro, mas não menos importante, suporte ao cliente, que te dá ali informações sobre os usuários e os seus objetivos. Gente, eu sempre digo, suporte, atendimento ao cliente é a área que é realmente uma mina de ouro, porque ao que as pessoas recorrem quando elas não conseguem realizar ou encontrar alguma coisa no seu site? Suporte ao cliente. Mapeie problemas comuns e rastreie reclamações para que você possa utilizar esses dados para realizar ajustes, corrigir e melhorar a experiência das pessoas e, consequentemente, melhorar a satisfação dos clientes. Nesse caso, vale muito você focar nesses relatórios, né, de pessoas que enfrentam dificuldades de uso do produto, de informações que elas não encontram e que são decisivas para a compra, né? Às vezes faltam fotos, às vezes faltam informações de tamanho, as dimensões, enfim. Por exemplo, quando eu vou comprar brinco, colar, eu não gosto de ver apenas o produto liso, sem nada no fundo. Eu gosto de ver uma pessoa vestindo para entender melhor o tamanho, como que vai ficar disposto. Já comprei coisa que ficou muito pequena, já comprei coisa quando eu vi o brinco era muito maior do que eu imaginava. Então, enfim, isso é algo que pra mim faz muito sentido. Então, você ter essas informações de testes de usuários, né, de entrevistas qualitativas, né, ouvir as pessoas falando, que nem eu dei o meu depoimento aqui agora, do que é importante pra mim como pessoa, e também de suporte ao cliente ali, de quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam, analytics, você combar isso tudo é muito poderoso mesmo. E como tudo na vida, algo que é super importante é priorização. Então é você entender ali o que é mais recorrente para você poder priorizar em todos esses pontos aí que eu citei hoje para vocês. Fazer essas otimizações, trabalhar com dados reais, né, em vez de suposições, vão permitir que você eleve ali a experiência do seu site, que as pessoas possam navegar muito mais facilmente e encontrar as informações realmente que são importantes para elas. Mas lembre-se que é um processo que leva tempo, ele é iterativo, as melhorias vão acontecendo, vão chegando novos clientes, você vai oferecendo novos produtos, o seu negócio, o seu site, eles têm que ir se adaptando, então é algo que requer muita atenção e mão na massa. E eu reforço, o seu site ele deve acompanhar o crescimento, a evolução ali do seu negócio, por isso que é tão importante você acompanhar e metrificar a evolução ali realmente da experiência, não é algo pontual, é algo, como eu disse, iterativo e que vai acompanhando a evolução. E me diz se você gostou desse vídeo, o que mais você quer ver por aqui. Não deixa de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever pra gente trazer aqui cada vez mais conteúdo maneiro pra vocês. Um beijão da Nina e até a próxima!